sejam bem-vindos novamente ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Galera, nessa aula de hoje iremos resolver a questão de número 22 da SPSEC, ok? Acompanhe aí o enunciado. A questão 22 é uma questão de eletromagnetismo, tá? A questão fala o seguinte, galera. Dois fios longos e retos, né? Dois fios longos e retilíneos, 1 e 2, tá? Então a gente vai ter aqui dois fios 1 e 2, fixos e paralelos entre si, estão dispostos no vácuo em uma direção perpendicular a um plano alfa. O plano alfa contém um ponto C, conforme representado no desenho abaixo. Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes de mesmo sentido. Ó, galera, uma informação que já é importante. Corrente elétrica de mesmo sentido, saindo do plano alfa para o observador. O fio 1 é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 6 A. Então, 6 A é o valor dessa corrente, ó, que sai lá no fio 1. E o fio 2 é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 8 A. O módulo do vetor, então ele quer o módulo do vetor indução. A gente sabe que vetor tem módulo, direção e sentido, mas essa questão quer saber, galera, só o módulo, certo? O módulo do vetor indução magnética resultante no ponto C, devido às correntes 1 e 2 então ele dá dados aqui, ó, permeabilidade magnética do vácuo, tá? Essa permeabilidade magnética, ela sempre é dada na questão, então tu não precisa aí ficar se preocupando em decorar constantes, tá? Então, o objetivo da questão é determinar qual é o campo magnético resultante criado no ponto C. Galerinha, vamos entender aqui basicamente o que é que está pedindo a questão. A questão diz que você vai ter dois fios, certo? Você vai ter o fio 1 e você vai ter o fio 2. Tanto o fio 1 quanto o fio 2 passam uma corrente. Beleza, você não está vendo a corrente. Por que é que a gente não está vendo a corrente? Pessoal, porque a corrente ela está numa perspectiva completamente diferente do que a gente está acostumado, tá? Essa corrente aqui, ela está saindo do plano, tá? A questão deixa bem claro que as correntes estão saindo do plano alfa para o observador. Em outras palavras, é como se tu tivesse visto, observando aqui, ó, o fio de cima, tá? Como se você estivesse observando o fio com a vista de cima e a corrente ela estivesse saindo do plano. Se você lembra, né? Mas o eletromagnetismo adota o seguinte: o eletromagnetismo adota que toda vez que você tiver um vetor ou a mesma corrente saindo de um plano, a gente representa por um pontinho. Quando você tiver um vetor entrando, certo? Ou a corrente entrando num plano, bolinha com um X. Então, nesse caso aqui, ó, você tem a bolinha com um pontinho, né? Aqui, tanto no fio 1 quanto no fio 2, você tem a bolinha com um pontinho. Significa, então, que essas correntes, tanto a corrente 1 como a corrente 2, estão saindo. É por isso que ele fala que as correntes estão no mesmo sentido. Tanto a corrente 1 quanto a corrente 2 estão saindo. Tranquilo? Segunda parte é o seguinte: precisamos determinar qual é o valor do campo resultante, tá? Qual é o valor do campo resultante criado no ponto C. Nota, a corrente 1, né, o fio 1, tem uma corrente que passa por ele. Mais uma vez, essa corrente está o que, galera? Saindo do plano, tá? Então, se tem uma corrente que está passando pelo fio 1 e tem uma corrente que está passando pelo fio 2, corrente cria campo, né? Essa basicamente é a unificação, né, da eletricidade com o magnetismo. Corrente elétrica cria campo. Então o campo magnético criado por essa corrente do fio 1 vai ser medido nesse ponto C aqui, ó, certo? E o campo magnético do fio 2, tá? O campo magnético do fio 2 também será medido nesse ponto C aqui. Então, na verdade, a gente vai ter dois campos. O campo B1, né, o campo criado pela corrente 1, e o campo B2, criado pela corrente 2. E aí a gente vai determinar o campo resultante. Só que para isso, pessoal, tu tem que se lembrar que campo é um vetor. Campo magnético é um vetor.
e não se soma vetor da mesma forma que se soma escalar. Tá? Tem que deixar bem claro isso. Então a gente tem que saber qual é a direção e qual é o sentido de cada vetor desse criado pelas respectivas correntes 1 e 2. Aí a gente vai ter que usar aquela velha regrinha, né, chamada de regra da mão direita. Regra da mão direita, tá? Determina qual a direção e o sentido dos vetores, tanto do campo 1 quanto do campo 2. Bom, galera, assim, tu não tá me vendo aí no vídeo, né? Não tem como tu me ver no vídeo. Então, assim, eu vou tentar te explicar basicamente como é que é essa regra da mão direita. Tu vai pegar a tua mão, óbvio, direita, certo? Tu vai direcionar teus 4 dedos em direção ao ponto no qual vai ser medido o campo, que no caso seria o ponto C, tá? E o teu polegar vai ficar no sentido da corrente. Se a corrente está saindo do plano, tem que apontar o teu dedo, tá? Em cima aí da folha, saindo do plano, certo? Saindo do plano. Então tu fica com teus dedos direcionados, estendidos para o ponto C, e o polegar saindo do plano. Aí tu fecha os dedos como se estivesse tentando segurar o fio, certo? Como se estivesse tentando segurar o fio. Quando tu fecha os dedos, tu vai ver que para o campo 1, o que é que acontece? Deixa eu colocar aqui uma cor vermelha. Para o campo magnético 1, você vai ter um vetor para cá. Esse é o campo B1. Professor, como é que você determinou esse campo B1? Galera, usando a regra da mão direita, certo? Então, novamente, os 4 dedos na direção do campo, do ponto, tá? Que tu quer medir. O teu polegar no sentido do qual está saindo a corrente, tá? A corrente está saindo do plano, então teu polegar fica saindo do plano. Depois tu gira teus dedos em direção, né? Como se estivesse segurando o fio. E aí o que acontece, ó? Os teus dedos vão ser direcionados por um local, no qual esse local é para onde está apontando o campo magnético, certo? Então você vai ter o campo magnético B1, e da mesma forma, se você fizer a regra da mão direita para o campo do fio 2, o que é que vai acontecer? Tu vai ter um vetor para cá, certo? Um vetor para cá, que é o vetor B2, certo? Então você vai ter tanto o campo B1, criado pela corrente elétrica que passa no fio 1, como tu vai ter o campo B2, certo? Que é o campo criado pela corrente elétrica do fio 2. A partir daí, galera, como é que eu faço? Eu determino a minha resultante usando, né, aquela regra do paralelogramo, e aí tu vai ter o teu vetor resultante, é esse vetor aqui, certo? Bom, entendido como se calcula, então, galera, a regra da mão direita, né? Fazendo a regra da mão direita, já sabendo para onde é que aponta a direção e o sentido de cada vetor, vamos agora calcular o módulo de cada um desses vetores, certo? Deixa eu pegar aqui a borrachinha, vou apagar aqui. Pessoal, o módulo de cada vetor, tá? O campo magnético, o vetor campo magnético, o módulo dele é determinado por essa expressão aqui, ó. μ0 vezes I dividido por 2πd, certo? Bom, o que significa cada letrinha dessa daqui? Galera, a distância, né? Dê a distância, que tem que ser dada em metros, e é a corrente, que tem que ficar em ampere, essa corrente fica em ampere, certo? E o campo magnético tem que ficar em Tesla, certo? Então, ó, se a gente for analisar aqui a questão já deu a corrente está em ampere, certo? A corrente está em ampere, a corrente 2 também está em ampere, certo? E a distância que o fio se encontra do ponto no qual vai ser medido o campo, essa distância também, ó, tanto para o fio 1 quanto para o fio 2, essas distâncias também estão em metros, certo? Então, tudo aqui está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, beleza? Então, agora a gente pode calcular o campo de cada um e depois fazer a resultante, certo? Então, calculando primeiro o campo magnético do fio 1,
a gente vai ter campo 1 é igual a 4π vezes 10 a menos 7, é o valor da permeabilidade magnética do vácuo, vezes a corrente. Pessoal, corrente no fio 1, 6. Tudo isso dividido por quanto? Por 2πd. Mas quem é d? D é a distância que o fio está do ponto que eu estou analisando. Essa distância é 6. Então, ó, B1 vai ser igual, ó, o que vai ser massa aqui é que a gente vai cortar um monte de coisa. A gente vai cortar π com π, certo? O que mais? A gente vai cortar 6 com 6. 4 dividido por 2 vai dar 2, né? Então aqui vai ficar 2 vezes 10 na menos 7 Tesla. Esse é o campo, tá? Esse aqui é o campo magnético que a corrente elétrica do fio 1 criou. Ótimo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular o campo magnético do fio 2. Fio 2 também cria um campo magnético. Esse campo do B2 vai ser, novamente, 4π vezes 10 a menos 7, vezes o que? Vezes a corrente, 8. Tudo isso dividido por quanto, pessoal? Por 2πd, onde d é quem? D é a distância, essa distância aqui do fio 2 para o ponto C, vale 8. Logo, B2 deverá ser igual, ó, vamos aqui também fazer nossos cortes. Corta π com π, corta 8 com 8. Galera, e coincidentemente, o campo magnético de B2, né, ó, 4 por 2 vai dar 2, vezes 10 a menos 7 Tesla. É o mesmo resultado de B1. Beleza? Bom, agora, o que a gente pode fazer, ó? Sigam a setinha, vamos calcular o campo resultante. O campo resultante de dois vetores que formam um ângulo de 90 graus, todo mundo sabe como é que faz, né, galera? O campo resultante, ó, certo? Tu aprendeu isso lá nas aulas de vetores. Tu vai pegar B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado. E esse campo resultante vai ficar igual a, ó, 2 vezes 10 a menos 7 ao quadrado mais 2 vezes 10 a menos 7 ao quadrado. Pessoal, como é que a gente vai fazer aqui, ó? 2 vezes 10 a menos 7 ao quadrado mais 2 vezes 10 a menos 7 ao quadrado. Isso aqui, eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Precisa de espaço agora. Isso aqui vai ser igual a, deixa eu colocar de novo a caneta, que vai ser igual a campo resultante é igual a raiz de 4 vezes 10 a menos 7 mais 4 vezes 10 menos 7, desculpa pessoal, menos 7 não, hein? Menos 14 aqui, menos 14. Como é tudo ao vivo, então se vira nos 30. Então aqui vai ficar, ó, 4 vezes 10 na menos 14 mais 4 vezes 10 na menos 14. Pessoal, o campo resultante então vai ficar igual a 8 vezes 10 na menos 14. Bom, campo resultante é igual a 8, pessoal, é a mesma coisa de 4 vezes 2, certo? Repete o 10 a menos 14. Logo, a gente vai chegar a um valor de quanto? Ó? Raiz de 4, 2. Raiz de 2 não tem, fica na raiz. Raiz de 10 a menos 14 dá 10 na menos 7 Tesla. E aí, pessoal, a gente chega como alternativa na letra, olha aí, letra E de Emanuel. Beleza, galera? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Dá um like aí, dá um joinha, compartilha com teu colega, com teu amigo, com teu primo, seja lá com quem for. Ajuda o canal a crescer, porque só assim, galera, eu vou continuar postando mais vídeos, tá? Para ajudar você que quer fazer aí concurso militar, tanto AFA, como IMA, como RIME,
SpaceX, dentre outros. Beleza, galera? Então é isso, show de bola e foi!